Olá, eu sou Guilherme Menezes e estou aqui para apresentar meu trabalho sobre detecção automática de gráficos manipulados no contexto de desinformação. A minha orientadora é a professora doutora Roseli de Deus Lopes e como colaboração temos Thomas Palmeiras Ferraz. Eu estudo na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo em Engenharia Elétrica. Bom, falando agora sobre o projeto, as motivações. Nunca antes houve uma preocupação tão grande quanto atualmente sobre conteúdos falsos. Isso em parte se deve às redes sociais, que nunca foi tão fácil transmitir, compartilhar com uma velocidade absurda conteúdos que podem enfraquecer o debate público, que podem atrapalhar a democracia. Mais especificamente, existem vários tipos de fake news, mas esse projeto se concentra na de imagens, especificamente os misleading graphs. O que são os misleading graphs? São gráficos distorcidos para fazer o leitor acreditar que uma informação, na verdade, é uma coisa errada. Ou seja, normalmente eles colocam distorções para que exageradamente fique em discordância texto com imagem. E uma coisa interessante sobre os misleading graphs é que eles estão no contexto jornalístico, eles estão no contexto de marketing, eles estão no contexto político, e mas nunca antes tinha sido feita uma abordagem usando algoritmos de inteligência artificial, usando machine learning, usando visão computacional, como é o escopo desse projeto, analisar quantitativamente o que é um misleading graph e definir. A primeira parte, que é a parte que está se finalizando e a parte que eu vou apresentar aqui, dá um enfoque específico na área, nas proporções de área. Bom, esse é um bom exemplo do que é um misleading graph. Na imagem à esquerda, nós vemos claramente um misleading graph escrachado, muito exagerado, que seria uma diferença pequena de 50% e 49% entre dois candidatos políticos, sendo distorcido a um nível que pareça que um está muito na vantagem em relação ao outro, enquanto que o gráfico da direita é a forma correta de se dispor estatisticamente esse número. Isso que é um misleading graph, ou seja, desproporcionalmente informação textual com informação visual. Mas falando sobre agora os meus resultados, temos aqui uma imagem à esquerda de um gráfico de barra e o como funciona. Eu uso um algoritmo MaskCNN que segmenta os pedaços de modo que eu possa analisar e calcular a área de cada um na imagem. E para fazer isso, eu treinei com mais de 200 imagens de gráficos de pizza, gráficos de barra, 2D e 3D. Ao fazer aquela segmentação, é possível calcular a área de cada um. Como, por exemplo, esse daqui, também um gráfico de pizza. Todas essas imagens foram pegas de um dataset de competição chamado Kaggle. Aqui é a segunda parte, que é aquela mesma imagem do exemplo anterior, só que agora para obtenção do texto. Ou seja, é uma imagem cheia de informações e aqui foi obtida o número, só os números, que estão com um quadradinho vermelho ao redor dele. Bom, e para isso foi criada a função threshold, que faz diferentes tonalidades serem ressaltadas ou não, usando pixels pretos e brancos para ressaltar e conseguir ler melhor os algoritmos, que muitas vezes são difíceis de ler. E para terminar, para fazer essa quantização, em 1983, por Edward Tufte, foi feita o Life Factor, que é uma proporção entre o efeito visual e o efeito numérico. E isso vai ser calculado aqui, a última parte desse projeto, que é a que está acontecendo atualmente. E com isso saberemos que é um misleading graph ou não. Gostaria de agradecer ao Itaú Unibanco por meio do programa de bolsa do Itaú, vinculado ao Centro de Ciência de Dados da Escola Politécnica, por apoiar esse projeto.
Obrigado.